Olá pessoal, como passaram? Retomando então os nossos estudos de direito constitucional, vínhamos tratando dos direitos fundamentais, algumas questões teóricas aí inerentes aos direitos fundamentais, né? E finalizamos na aula anterior, finalizávamos então os vídeos referentes à aula anterior, quando comentávamos a diferença entre direitos e garantias fundamentais, né? Aquela questão de que os direitos fundamentais são verdadeiros bens materiais, né? Direitos subjetivos que assistem aos membros do povo, né, presentes na Constituição, então direitos reconhecidos de titularidade dos cidadãos do Estado, né, e as garantias fundamentais como direitos processuais, mecanismos processuais voltados à proteção dos direitos fundamentais, a garantia, né, de maneira plena daqueles direitos subjetivos, né, aqueles direitos materiais que assistem aos membros do povo, tá? Aos cidadãos que integram então o Estado. Tá? Então, feita essa diferenciação, né, de que as garantias fundamentais são direitos instrumentais, porque representam verdadeiros instrumentos, né, para processuais, para garantia, para efetivação, né, plena dos direitos fundamentais. Cumpre-nos agora, como ato contínuo, tratar de outras questões aí da teoria dos direitos fundamentais, né? Uma delas é mencionar, traçar novamente aquela evolução histórica dos direitos fundamentais, aquela noção que nós já trouxemos quando estudávamos lá a evolução do constitucionalismo, né? E ao estudar a evolução do constitucionalismo, necessariamente passamos pela evolução dos direitos fundamentais. Na verdade, a história do direito constitucional, né? O chamado constitucionalismo, e a história dos direitos fundamentais, estamos falando da mesma coisa, porque os primeiros direitos que o povo conquistou ao longo da história, ao longo da evolução da sociedade, foram os direitos fundamentais. Então aquela passagem, né, do Estado absolutista, em que o povo não tinha direito algum, não podia reivindicar direitos diante do Estado, perante a autoridade, né, a partir do surgimento dos primeiros direitos fundamentais, inerentes ali ainda à noção de liberdade, especialmente a liberdade religiosa, né? O direito de propriedade, que era algo sagrado também, desde a antiguidade, né? Então, é ali que começam a surgir os primeiros direitos do povo. Então, ao falarmos da história do direito, estamos nos referindo à história dos direitos fundamentais. Tá? Então, reprisando aqui, mais no sentido de demonstrar que os direitos fundamentais não são apenas de primeira, segunda e terceira geração, porque a sociedade continua evoluindo e a todo momento podem surgir novos direitos fundamentais, novos direitos do povo ligados a proteção da condição humana, a proteção da dignidade humana, bem como a ideia de limitação do poder do Estado, né? Já que essa é a definição de direitos fundamentais, como vimos na aula anterior. Vamos então traçar aí um retrospecto histórico e mencionar os direitos de primeira, segunda, terceira e, como a doutrina costuma dizer, até de quarta, quinta, já tem autores aí que falam até de sétima geração de direitos fundamentais. Mas o que eles fazem é uma divisão própria, né? Eles acabam pegando esses direitos já conquistados pelo povo até o momento atual e dentro da sua própria doutrina acabam ali dividindo, classificando em gerações próprias, né? Ou seja, divergindo de certo modo da divisão tricotômica, né? Criada por Karel Vazák, né? Um jurista tcheco, em 1979, tá? Então, ao comentar sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais, temos que mencionar que esse jurista tcheco, né, Karel Vazák, ele criou uma teoria chamada teoria das gerações dos direitos fundamentais, tá? E o autor, isso ele fez num congresso, né, que se realizou em 1979, e para poder mencionar que os direitos fundamentais eles não surgiram da noite para o dia, de que foram objeto de conquistas árduas da sociedade ao longo da história, né, em face daqueles governos totalitários, absolutos,
O Karl Vasak, ele se inspirou no lema da Revolução Francesa, que prega liberdade, igualdade e fraternidade, né? E que também estaria representado nas 3 cores da bandeira da França, tá? Então, no momento em que ele palestrava, ele inspirado, né, pela bandeira francesa e pelo lema da Revolução Francesa, ele definiu as gerações, que depois passaram a ser chamadas de dimensões de direitos fundamentais, porque o termo geração, segundo a doutrina, pode trazer a ideia de que a conquista de uma segunda geração faz com que se perda a primeira geração conquistada. A conquista da terceira poderia trazer a ideia de já estar ultrapassada a geração anterior, né? De que o povo então perderia os direitos da primeira e segunda geração já conquistados, tá? E aí a doutrina costuma adotar a terminologia da dimensão dos direitos fundamentais. Eu particularmente não concordo com isso, acho que dimensão, geração, dada a característica dos direitos fundamentais, a gente sabe que eles não se perdem. Quando a gente conquista um novo, nós não perdemos o direito anterior conquistado, né? Então há ali a ideia do princípio do não retrocesso social, né, que vocês vão ouvir falar ou podem já ter ouvido falar, né, de que o que se conquista para frente a gente só pensa em progresso social, tá? A gente não perde, a gente não retrocede para trás, né? Retrocede então voltando e perdendo direitos conquistados lá atrás, né? Direitos conquistados anteriormente ao longo da história, tá? E o Karl Vasak, portanto, ele traz a primeira dimensão, ou a primeira geração, como ele mencionava, de direitos fundamentais, como sendo aqueles direitos ligados aos ideais de liberdade, né? Os direitos ligados à ideia de liberdade do povo, tá? Então essa primeira dimensão ou geração de direitos fundamentais, o reconhecimento desses direitos fundamentais passa primeiramente na ideia de limitação do Estado, na ideia de limitação do poder político do Estado, tá? Então, os direitos de liberdade, eles estão ligados a um Estado juridicamente limitado, né? Limitado pelo direito, limitado pelas normas que garantem as liberdades públicas, que garantem esses direitos fundamentais de primeira geração ao povo, tá? Então, naquele período de grande opressão estatal, né, que marca aquela passagem do modelo de Estado absoluto para um modelo de Estado de direito, né, onde o direito vem para limitar o poder das autoridades e, ao mesmo tempo, garantir direitos mínimos, direitos básicos, né, direitos fundamentais ao povo. Naquele momento histórico desta passagem dos modelos, do padrão de Estado absolutista para o chamado Estado de Direito, a população ela reivindicava por uma maior liberdade e por uma menor intromissão do Estado nas minhas questões individuais, nas minhas escolhas individuais, tá? Então é nesse momento histórico que surgem alguns direitos civis, bem como direitos políticos, né? Direitos civis como o reconhecimento do direito à vida, o reconhecimento do direito de propriedade, ou seja, o direito à vida está ligado à proteção da vida, né? A não aplicação de penas cruéis. Então, a proteção do direito à vida. A proteção do direito de liberdade, de propriedade surge nesse momento histórico, tá? Assim como as liberdades, né? Liberdade de religião, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de reunião, né? Que o povo não tinha nesse momento histórico, tá? Então o povo vai almejando e vai conquistando, né? Diante dessas reivindicações, o governo vai cedendo aos anseios populares e reconhecendo por meio da norma jurídica, por meio do direito, esses direitos fundamentais ao povo, tá? Então, além do direito de propriedade, as liberdades que surgem como direitos civis nessa primeira geração, nessa primeira dimensão de direitos fundamentais, surgem também, como aponta a doutrina, os direitos políticos, né? O direito de participação nas escolhas de governo. O povo começa a reivindicar por essa possibilidade de democratização do poder político do Estado, tá? Então, essa é a primeira dimensão dos direitos fundamentais.
E para ilustrar isso que estamos falando, nós trazemos uma lição do Mark Milstein, né, no material de vocês, no qual ele diz que o recado dado pela burguesia ao governante, tá? Então a classe burguesa, né, começa a reivindicar e por ter certo poder, né, diante do Estado, a burguesia reivindicava e mandava o seu recado ao governante. Dizendo assim, um recado bastante direto, como disse o Mark Milstein, proteja a minha propriedade, um direito sagrado e inviolável, segundo a Declaração Francesa de Direitos, né? Cumpra a lei que meus representantes aprovarem, ou seja, ligado aí ao princípio da legalidade, tá? Então, o respeito aos direitos previstos em lei. E também a burguesia mandava o recado: não se meta em meus negócios, nem na minha vida particular, especialmente na escolha da minha religião, tá? Eis que então é a exemplificação para a consagração de inúmeros direitos, a explicação, né? Surge então a explicação para a consagração de inúmeros direitos de liberdade surgidos nessa primeira fase, nessa primeira dimensão dos direitos fundamentais. Como, além da liberdade de religião, a liberdade de reunião, a liberdade de expressão, a liberdade comercial, né, na minha escolha de atividade produtiva, né, a minha liberdade de profissão também, ligados ali à minha atividade produtiva, bem como então a liberdade religiosa, que era um grande, talvez o maior anseio, né, nesse primeiro momento de passagem para um Estado liberal, um Estado de direito, né, que garantiu no primeiro momento as liberdades. Depois é que a gente fala de um Estado social, que além das liberdades garantia também os direitos sociais, né, os direitos ligados aos ideais de igualdade, portanto, ok? Feito essas considerações, entendendo então que a primeira dimensão dos direitos fundamentais estão ligados ali às liberdades individuais, né, a não intromissão do Estado na esfera de cada um, na esfera individual de cada um, tá? O que garantia ali também a proteção à propriedade, né, como direitos fundamentais que surgem na primeira geração, porque a propriedade era algo sagrado e o Estado, ele não respeitava o direito de propriedade alheia. Ele expropriava bens sem qualquer direito à indenização, né? Bastava o Estado querer se apropriar um bem que ele tinha esse poder, né? Sem qualquer, sem a parte, o indivíduo, o povo, poder questionar, poder reivindicar uma justa indenização, como ocorre nos dias de hoje, né? Então, nessa primeira fase falamos aí dos direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração, ok? Volto no próximo vídeo para falar das outras dimensões de direitos fundamentais.